essa manhã, Joel, capítulo 2, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 23 a 32. Joel, capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos comidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e columaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Nós estamos no mês de outubro, no próximo dia 31, nós vamos iniciar as celebrações dos 500 anos da Reforma, 499 anos da Reforma Protestante, dia em que Martinho Lutero fixou nos portões de Wittenberg as suas 95 teses, contestando o Papa e as práticas e dogmas da Igreja de Roma. Lutero apontou com sua atitude para a necessidade de reforma e transformação na vida e estrutura da Igreja Romana, que dominava toda a Europa à época. Uma transformação que não era apenas uma transformação externa, mas nascia da reforma pessoal de cada cristão, reconhecendo-se como pecadores dependentes de Deus. O livro de Joel, que lemos para a nossa meditação nesta manhã, é um dos textos sobre os quais a nossa fé deve repousar em todos os sentidos. Não há informações precisas quanto ao autor, a gente não sabe muito bem quem foi Joel, nós não sabemos precisar textualmente qual foi a época que este livro foi escrito. Alguns comentaristas dizem que ele foi escrito antes do exílio, outros que foi escrito depois do exílio, então antes do exílio contemporâneo de Jeremias, depois do exílio contemporâneo de Malaquias, e a dificuldade de datação se dá por diversos motivos, e o principal deles é por conta do estilo do texto, um estilo diferente da segunda parte, a gente vê isso nos textos originais e nas traduções da Septuaginta e também no texto massorético. O texto possui uma estrutura geral em forma de composição litúrgica, e isso é interessante porque era um texto usado no templo, ou em ambiente de culto. Constitui, então, de lamentações, se nós pegarmos o capítulo 1 e o início do capítulo 2, promessas de salvação do capítulo 2 até o final. O texto ele traz em si uma expectativa escatológica dos profetismos exílicos e pós-exílicos, a queda do povo, a bênção, a salvação e a redenção de Jerusalém. A fórmula é encontrada na maioria dos profetas do período e não é diferente em parte do texto de Joel. O livro tem como ponto de partida um fato, uma praga de gafanhotos e uma estiagem que assolam a região. A constatação da infidelidade do povo, logo em seguida segue-se a promessa de Javé em acabar com a aflição deste povo. Segue-se a promessa do derramamento do Espírito Santo e com ele a concretização do dia do Senhor. Dia do Senhor, ou dia de Javé, dia eterno, carece aqui uma explicação. A gente não pode ler jamais nos textos proféticos
a expressão dia do Senhor sem compreendermos este dia. É um termo recorrente na literatura profética e tem um significado inicial. O dia de Javé é o dia do julgamento, quando Deus colocará a termo a sua justiça e restaurará Israel. O pecado e a desobediência levarão o ímpio à ruína. O dia do Senhor é o dia aguardado pelos profetas para que haja a completa restauração. O anúncio de Joel é de que antes do grande dia de Javé virão acontecimentos grandiosos: sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É interessante a gente, abrindo aqui um parênteses na mensagem, é interessante a gente olhar para como os profetas do Antigo Testamento falam do dia do Senhor, e nós nos remetermos lá a Apocalipse e vermos as descrições de como será a eternidade, e termos ali algumas expressões como não haverá mais a necessidade do sol, né? Porque o próprio Deus brilhará sobre a humanidade, né? E a gente faz esses paralelos entre o Antigo e o Novo Testamento, e a gente vê as pesquisas científicas, né, e as constatações de que o Sol é uma estrela, e se ele é uma estrela, então ele está em estado de queimar, né, e tudo que está queimando, uma hora é totalmente consumido, né? Então, nós não vamos estar aqui, provavelmente estaremos na glória, se Cristo não voltar até lá, né, mas um dia o Sol vai se apagar. Essa é a constatação, né? Mas fique tranquilo, isso vai demorar uns trilhões de anos aí ainda, né? Não é amanhã não, gente, né? Daqui uns trilhões de anos isso irá se consumir, né? Então o sol se converterá em trevas, como diz o profeta, né? Quem sabe não é aí o prenúncio, né, daquilo que, ou a confirmação daquilo que os profetas vêm dizendo. Mas tendo por base todo o contexto do livro de Joel, quero meditar com vocês hoje sobre 3 aspectos deste texto, né? Sobre o transbordar do sustento de Deus, sobre o derramar do Espírito e sobre o chamado do Senhor. Nós não podemos, à luz do mês da Reforma, deixar aqui de olhar também para alguns pensamentos dos reformadores ao longo desta mensagem. O transbordar do sustento, a imagem usada por Joel não poderia ser outra. Diante dos campos devastados pelos gafanhotos e ressecados pela estiagem, a promessa é de chuva e de fartura. O transbordar de mantimentos aponta para a fartura que haveria na vida do povo que experimentava naquele momento escassez. Este transbordar, no entanto, não é desassociado do reconhecimento de quem é o Senhor. Comereis abundantemente e vos fareis, e louvareis o nome do Senhor. E ainda vem acompanhado da promessa do próprio Deus: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus. O transbordar de Deus prometido em Joel também vale para os nossos dias hoje. Com isso, estou aqui dizer que a gente tem que dar muita trela para aquela conversa da teologia da prosperidade, dizendo que os nossos celeiros vão se encher, ou seja, a nossa conta bancária vai transbordar, né? Nós vamos ter muito lucro por causa de Deus, né? Mas eu estou aqui reafirmando que todo e qualquer sustento vem do Senhor. Deus conhece as minhas e as suas necessidades. Ele sabe o que a gente enfrenta. Ele sabe do que necessitamos e o quanto necessitamos para viver. Trata-se aqui muito mais de assumir os valores de Deus em nossas vidas e reconhecer que tudo o que nós temos pertence a Ele. E tudo o que nós somos depende dEle. Ele encherá de mantimento os nossos celeiros? Sim, se essa for a vontade dEle, sim. Mas lembre-se, toda essa abundância não é fruto do acaso. Por que Deus encheria o celeiro daquele povo? Por que Deus faria novamente transbordar os mantimentos daquele povo? Porque havia ali o arrependimento e a transformação de vida daqueles que andaram distantes da vontade de Deus, mas que agora se arrependeram e caminham da lado com o Senhor. Muitos querem suas despensas cheias, suas contas bancárias cheias, mas poucos sabem viver com o que Deus graciosamente oferece para os que genuinamente se arrependem.
Nós sabemos que Deus nos sustenta. Nós sabemos que sua promessa é bem-estar para as nossas vidas. Nós não devemos nos render às dificuldades e problemas. Antes, nós devemos nos arrepender de nossos erros e confiar em Deus. É Ele quem nos sustenta. É Ele que dá aquilo que nós necessitamos. Nem mais, nem menos. O transbordar do Senhor vem acompanhado da promessa de que não seremos envergonhados, pois confiamos nele e Ele provê o nosso sustento. Ele nos pega da estiagem de nossas vidas e nos traz para a estação de chuvas abundantes e revigorantes. Ele nos encontra em meio às pragas das nossas vidas e provê libertação e cura para que possamos semear e colher do sustento que vem do Pai. Os reformadores sempre tiveram consciência que o sustento de suas vidas vinham de Deus. Calvino afirma: ninguém nega corretamente a si mesmo se não se entrega por completo ao Senhor e está disposto a confiar cada detalhe à boa vontade dele. Não se pode viver o sustento de Deus em nossas vidas, e João Calvino foi prova disso, sem ter completamente a vida entregue a Ele. Ele sustenta, Ele toma conta de cada detalhe. Ele toma conta de cada detalhe. Seguindo no texto de Joel, nós temos a promessa do derramar do Espírito. E a promessa do Espírito, ela é retomada por Pedro lá em Atos 2, 16 a 21, onde ele aponta para o cumprimento dessa profecia no quando do Pentecostes. Joel está afirmando que toda e qualquer pessoa receberá o Espírito Santo. É sobre a carne. O Espírito Santo não é exclusivista. Ele não cai só sobre a igreja. A gente tem dificuldade, em entender isso. Porque parece que o Espírito Santo é algo que pertence à igreja, Parece que a gente é detentor desse patrimônio chamado Deus, E não é assim. É sobre carne, não é sobre um grupo seleto. O Espírito Santo não é exclusivo, mas ele é derramado sobre todos. E o profeta faz ali uma lista de classes de pessoas para tipificar que o Espírito Santo será derramado para promover a transformação do ser humano, a fim de que o dia do Senhor se concretize. E as classes de pessoas indicadas por Joel também merecem aqui um destaque. Os filhos, possível alusão às crianças, profetizarão. Eu acho muito interessante esse texto de Joel. Eu gosto muito dele. Profetizar não é adivinhar o futuro. Profetizar é denunciar a injustiça e a desigualdade. É ser usado por Deus para revelar o erro e a falha do povo. É impressionante, às vezes eu tenho 4 anos, o Antônio, vocês conhecem ele, e é impressionante a leitura que o Antônio faz de algumas coisas apenas com 4 anos de idade, E às vezes ele identifica algumas coisas que a gente considera erradas, que estão erradas, e ele faz alguns comentários nesse sentido, que às vezes eu e a minha esposa, a gente se olha assim e fala: meu Deus, esse menino só tem 4 anos. E a gente não consegue conceber que uma criança consiga olhar e ver que as coisas estão erradas. Talvez seja exatamente esse conceito que Jesus tivesse em mente quando ele diz que nós devemos ser como as crianças, que conseguem olhar as coisas na perspectiva correta, que não discriminam, que acolhem, que brincam quem quer que seja, que conseguem olhar o erro, perceber que as coisas estão diferentes ou estranhas, Mas os nossos filhos profetizarão, os velhos sonharão. Há quem diga que os velhos estão, abre aspas, no fim da vida. Eu não gosto dessa expressão fim da vida, Acho que é uma expressão muito errada, Que é a vida para a gente fim, Costumo dizer que a morte não é um ponto final, é um ponto e vírgula, Depois a gente tem a eternidade, Mas não existe o fim da vida para quem está no Espírito de Deus. Os velhos sonharão. Diz o poeta popular que os sonhos não envelhecem. Graças a Deus. Graças a Deus. Os sonharão. Ou seja, eles terão a clareza e a certeza de que a vida continua e que não há motivos para se entregar à morte, por mais difícil que esteja a situação. Por fim, os jovens terão visões. Mas que tipo de visões? Visões mágicas? Visões utópicas? Não. Eles terão a visão daquilo que o povo de Deus deve fazer, saberão perfeitamente a direção a seguir,
Jovens controlados pelo Espírito de Deus não estão a vagar sem rumo, buscando prazeres, mas sabem que Deus dá a direção. E talvez aí fique uma lição para a gente que já não está mais nessa classe dos jovens, né? Nessa categoria de jovens, de como na juventude da nossa geração, de achar que eles estão errados ou que no nosso tempo sempre foi melhor, né? Não. Quem sabe aqui Deus não esteja dizendo para a gente, preste atenção no que esses jovens estão olhando, na visão que eles têm de mundo, na visão que eles têm do reino de Deus. É para lá que Deus está nos guiando. E o derramamento do Espírito se concretiza então no Pentecostes. E nós temos hoje disponível para nós. Nós não temos que viver atemorizados, sem direção, mentindo. Nós somos chamados a viver com o Espírito Santo, que é derramado sobre a minha e a sua vida, para nos dar a justa dimensão da vontade de Deus. E essa justa dimensão da vontade de Deus nos permite profetizar, sonhar e ter visões. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro do reverendo Jair Ribeiro de Melo. Meu tempo de seminário, o reverendo Jair já tinha os seus 80 anos de idade, e ele, toda reunião do presbitério Ipiranga, ele apresentava um projeto de evangelismo para a nossa região. E alguns pastores presbíteros meio que, assim, por que ele está apresentando isso, né? Não precisava nem estar aqui, né? E eu ficava maravilhado com aquilo, né? Porque aquele senhor não conseguia parar de sonhar, não conseguia parar de sonhar com a igreja. Eu pastoreei uma igreja em São Paulo, a IPI do Grajaú, que quando aquele grupo se organizou para iniciar uma congregação, o único pastor que quis lá dar pastoral foi o reverendo Jair, já com seus 70 anos de idade. Um homem que sonha com a igreja, que sonha com o reino, e sonhar a idade. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, 15, ele diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. Às vezes a gente acha que a limitação do tempo, que a limitação física das nossas mazelas físicas que vêm com a idade podem nos impedir de cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Mas é no derramar do Espírito que nós vivemos a certeza de que nós somos filhos de Deus. E mais, nós vivemos sem temor, porque o próprio Deus nos chamou. Não há idade, não há limite de tempo. A toda hora, a todo momento, é hora de se sonhar com o reino de Deus. E este derramar do Espírito vem justamente para nos garantir isso, que nós podemos fazer a todo instante, a todo momento, em toda e qualquer situação, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. E os reformadores sempre tiveram consciência que o derramar do Espírito é essencial dentro do cristão. E Martinho Lutero, confiando na presença redentora e transformadora do Espírito Santo, certo de que nada pode vencer o Espírito de Deus, ele afirma: peca forte, mas crê fortemente. Lutero não está dando aqui permissão para a gente sair fazendo o que der na cabeça, né? Lutero não está aqui dizendo: olha, faz o que você bem entender e confia na graça. Não é isso, né? E que a condição de pecador é temporária, mas a condição de salvo é eterna. Então, por mais forte que seja o seu erro, ou por mais grave que seja o seu erro, a graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior. E é por isso que Ele nos convida a confiar e crer que o Espírito de Deus está conosco sempre. Por fim, há aqui um chamado do Senhor: sangue, fogo e colunas de fumaça, sol em trevas e lua em sangue. Os sinais descritos por Joel servem para mostrar que o prelúdio do dia do Senhor virá com poder e glória. Ninguém poderá dizer que não sabia, que não viu ou que não ouviu. Aqueles a quem o Senhor chamar, estes ouvirão a sua voz e se reunirão com os salvos, porque esta é a promessa do Senhor. O dia do Senhor virá para julgar e cumprir o veredito de Javé. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você crê na salvação? Você tem certeza dela? Joel afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não se trata de invocar numa expressão rotineira
não é ai meu Deus, mas sim invocar para que Deus seja parte permanente de nossas vidas. É corpo, alma e coração voltados para Deus. É deixar os nossos desejos para que a vontade de Deus prevaleça em nós. Você crê na salvação? Então viva a salvação. Não viva como você vivia antigamente. Desfrute da experiência maravilhosa que é ter a presença do Espírito Santo com a gente, disponível a todo instante, a nos fortalecer e ensinar a vontade de Deus. Aqueles a quem o Senhor chama, Ele o chama definitivamente. Seu desejo é que todos sejam salvos, e nós não podemos negar o chamado de Deus. E muitos têm virado as costas para o chamado de Deus, e têm vivido como o profeta Jonas, por tempestades, sendo jogado ao mar, vivendo nas profundezas do mar, na barriga do grande peixe. Muitos têm negado este chamado e sofrido as consequências de ouvir a voz de Deus e não obedecer, mas antes fugir de Deus. E Ele nos chama. Não negue-se a Deus. Transforme a sua vida. Os reformadores sempre tiveram consciência que o chamado do Senhor é irrecusável e, se desobedecido, nos trará consequências. Em seu comentário à Carta aos Gálatas, João Calvino afirma que o fundamento de nossa vocação é a eleição divina gratuita pela qual fomos ordenados para a vida antes que fôssemos nascidos. Desse fato depende nossa vocação, nossa fé, a concretização de nossa salvação. A salvação não é competência nossa. Eu não determino a minha salvação. É competência divina. E a pergunta que fica é: nós vamos atender ao chamado divino e viver a nossa vocação, ou nos negaremos e viveremos a consequência da desobediência? Concluindo, o profeta Joel nos revela em seu texto a promessa de Deus de que não seremos desamparados, de que o Espírito Santo derramado em nós nos permite profetizar, sonhar e ter visões, e de que nós somos chamados por Deus para a salvação, e que seremos reunidos todos no dia do Senhor, para viver e ver a justiça de Deus sendo executada sobre a humanidade. Não é uma palavra de morte, é uma palavra de vida. Não é uma sentença de condenação, mas de salvação para nós. Ele nos chama para a vida. Por que então insistir em caminhar para a morte? Para experimentar o sustento abundante de Deus é preciso viver em obediência e restrita a Ele. Para experimentar o derramamento do Espírito Santo sobre nós, é preciso entregar totalmente nossas vidas a Deus. Para ser eternamente salvo por Deus, é preciso assumir definitivamente o chamado que Ele nos faz a cada um de nós, pessoalmente, para que experimentemos a salvação, que é bênção derramada não apenas em nossas vidas, mas na vida de nossa família, como promessa de salvação e vida eterna. Venha viver o seu chamado para a transformação de vida, para uma vida verdadeira, não a vida que oferecem aí fora, mas a vida que só Deus, por meio de Cristo Jesus, pode nos dar. Hoje nós temos a oportunidade de abrir os nossos olhos e ouvidos para o que Deus quer de nós. Ele quer nos garantir o sustento abundante de nossas vidas. Ele quer que vivamos sob o comando do Santo Espírito derramado em nós. Ele quer que nos reunamos com todos os salvos por Ele para proclamar que aí vem o dia do Senhor. Vemos e bendizemos o seu santo nome, porque Ele é a nossa salvação. Vivamos a salvação de Deus em nossas vidas. Não vamos nos acovardar, não vamos arranjar desculpas esfarrapadas para não viver sob a vontade de Deus. Sejamos testemunhas vivas do seu amor. O texto de Joel aponta para a transformação total da relação do homem com Deus. Assim como Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Guilherme Farel, Teodoro de Beza, tantos outros homens e mulheres tiveram suas vidas transformadas e, por que não dizer, reformadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E também nós somos chamados a viver esta reforma em nossas vidas hoje. Estes homens e mulheres, para muitos de nós, são referência histórica e teológica, não foram apenas marcos na história do cristianismo, mas foram, antes de tudo, pessoas que atenderam o chamado de Deus, viveram na certeza de que o Espírito Santo estava com eles e contaram sempre com o abundante sustento de Deus. Antes de reformar a igreja, estes homens e mulheres tiveram suas vidas formadas por Deus. Sejamos nós testemunhas do amor de Deus, que reforma a minha e a sua vida,
e a vida da nossa geração. Que Deus nos abençoe. Nós vamos passar para um momento de ofertório agora, entoando o hino Conta as Muitas Bênçãos. Vamos nos colocar em pé.